Na entrevista especial dessa sexta-feira dos 60 Minutos, eu vou trazer um tema que incrivelmente é polêmico quando se fala de finanças e investimentos. Há muita gente que defende como um grande investimento, outros defendem como um péssimo investimento, outros defendem que não é nem investimento, e que é bom e que é ruim. Então a gente vai, antes de tirar conclusões, a gente vai explicar o que é o tal do consórcio. E o consórcio é algo muito forte no Brasil. Eu tenho alguns dados aqui que eu peguei da Associação Brasileira de Administradores de Consórcios. São 10,7 milhões de participantes ativos. Volume de créditos comercializados no primeiro semestre desse ano, de 70 bilhões de reais. O que tem mais participantes ativos é o mercado de veículos leves, com mais de 4,65 milhões de pessoas, mas o que tem maior volume financeiro, por motivos óbvios, é o de imóveis, que tem mais de 78 bilhões de créditos comercializados só no primeiro semestre de 2024. E esse é o tema que a gente vai falar hoje. Vamos explicar, vamos exemplificar, vamos nos aprofundar no tema consórcios. E para isso, eu recebo no programa a Lisandra Casagrande, diretora regional da Ademicon. Lisandra, muito boa tarde, muito obrigado pela participação aqui nos 60 Minutos. Tudo bom? Que prazer enorme estar com você, por ir falando, né, de números. Já vou falar de números então, porque nós fechamos julho com 2 bilhões e 600 em vendas de consórcio. Então, a BAC traz números expressivos e é esse movimento que o mercado financeiro como um todo, né, Arthur, a gente pode falar, o quanto esses números impactam. Então, é um tema muito bacana. Como você mesmo diz, Liz, até eu quero aprender sobre isso, né? Quero entender um pouco mais. Por quê? Porque os números falam por si. E se nós temos um número tão volumoso assim a nível nacional, vamos entender o que é que está acontecendo. Mas obrigada aí pelo convite, um prazer estar aqui. Antes de a gente falar de consórcios, há quanto tempo que tu trabalha com consórcio? Há quanto tempo tu tá na Ademicon? Há quanto tempo que tu tá nessa área de consórcios? Eu estou na Ademicon indo para 12 anos. Então, é uma carreira que eu fiz. Iniciei na Ademicon como cliente, né? Nós éramos de Curitiba, a nossa empresa ela é de Curitiba. Iniciamos lá como clientes, viemos para Santa Catarina, Criciúma, né, onde minha família toda reside, por 20 anos, e a gente entrou no universo do consórcio entendendo essa expansão que a Ademicon já estava fazendo e o movimento que o produto e o segmento estava ganhando no mercado. Por que isso, Arthur? Porque o produto ele foi regulamentado recentemente. É um produto que está circulando aí a economia já há 70 anos, mas ele só foi regularizado e regulamentado pelo Banco Central em 2008. Então, a gente pode dizer que essa regulamentação e essa adequação de mercado, empresas e mercado, ela é recente. E foi quando eu entrei na Ademicon, né? Hoje nós temos a unidade aí de Criciúma, com quase 12 anos de atuação, e a gente vem comercializando e fazendo história, dando soluções para clientes já nesse período. Atualmente eu sou uma diretora regional, então eu faço o Rio Grande do Sul, a expansão da empresa no Rio Grande do Sul, e estou sempre entre Criciúma e Rio Grande do Sul. E começando pelo básico, o que é um consórcio? Como funciona um consórcio? Consórcio é um grupo de pessoas que se reúnem a pagar, eles definem qual é o objetivo, normalmente é a aquisição de um bem, a compra de um bem, um projeto a ser realizado, aonde divide-se um valor que esse projeto vai requerer para a realização e parcelas referente a isso. Passam-se a pagar parcelas mensais, sabendo que todos os meses nós temos pessoas sorteadas, e o nome é esse mesmo, sorteio. Porém, o consórcio ele não fica limitado somente no sorteio, ele tem outras ferramentas que aceleram. E ele é um produto que traz um benefício muito grande, que é o custo financeiro. O que o mercado financeiro brasileiro tem hoje? A aquisição de bens através de instituições financeiras bancárias, que geram taxas de juros. Né? Essa é a função da instituição financeira. O consórcio ele é desvinculado a uma linha de empréstimo, então ele é uma programação, uma nomenclatura que desvincula a linhas de créditos imediatas, e ele tem um benefício muito grande, que é o custo financeiro. Ele não pratica juros, ele só pratica taxa de administração, Arthur. Então está aí o grande movimento que é a democratização hoje de créditos no Brasil. O que é democratizar? É poupar o brasileiro do endividamento.
O que infelizmente, né, em algumas famílias brasileiras acontece? Financiar uma casa, financiar um carro, um segundo carro, e em muitas situações isso se torna uma dívida, né, pelas instabilidades e tudo mais, acaba se tornando uma dívida. O consórcio previne isso, porque a taxa de administração ela é muito menor do que os juros, ela pratica 0,1% ao mês, 1,2% ao ano. Uhum. Se nós estamos falando de uma taxa imobiliária anual de 10%, o consórcio é 1%. Mas qual que é o ônus dele? Aí, ok, Liz, mas qual que é o ônus dele? O tempo. Eu não seria irresponsável de dizer que o consórcio é imediato, ele é um planejamento, mas algo que acontece e que, vamos lá, né, Arthur? Se daqui 3 anos te liberar um crédito de consórcio que você pagou parcela por 3 anos, você ter um crédito para comprar uma casa à vista, é um bom negócio em 3 anos. É um bom negócio. Sim, e qual que é o perfil mais adequado para o consórcio? Qual que é o perfil que vocês mais atendem na Demicon? Hoje nós temos o perfil do investidor, aquele cliente que gosta de comprar consórcio, formar patrimônio. Tá? Uhum. O consórcio nada mais é do que uma ferramenta para se formar com patrimônio, comprar além do primeiro imóvel, mais de um imóvel de formação de patrimônio. A categoria de veículos, como você falou, é uma categoria que é muito forte. Então, primeiro lugar, a compra de veículo e planejamento. E segundo lugar, o perfil de pessoas que realmente são mais conservadoras e que se preocupam com o valor do seu dinheiro. Então, nós temos hoje investidores que têm dinheiros, né, investidos em recorrência aí de receita, de ganho de lucros, e Sim. que fazem o consórcio paralelo a isso para se ter o quê? Um dinheiro que vem num custo financeiro muito menor, enquanto o dinheiro dele está rendendo. Então, o perfil dos nossos clientes hoje são perfis mais conservadores e que gostam de planejar. Uma outra questão que também entra muito em discussão, e de novo, existem duas turmas, digamos assim, é quase uma bipolarização de quem defende bastante e de quem ataca bastante o consórcio, e tem um ponto em que os dois usam, cada um para o seu lado, que é a questão do reajuste da parcela e do reajuste da carta. Como é que acontecem esses reajustes e, principalmente, o mesmo reajuste que acontece na parcela acontece na carta? Isso, o reajuste ele vem como um benefício, se a gente for ver, né, ao objetivo do cliente. Então, quando o Arthur, vou te usar como meu personagem aqui, mas quando Sim. O Arthur adquire um crédito de consórcio imobiliário ou de veículo, enfim, para aquisição de um bem, nós não temos previsão, né, Arthur, se isso vai sair em 12 meses, 24 meses ou 36 meses. Só que o mesmo imóvel que você pretende comprar e que você faz uma pesquisa de mercado, ele é um preço hoje. Uhum. Em 12 meses, no mínimo, ele vai ter o reajuste do INCC, que é o Índice Nacional da Construção Civil, no caso do imobiliário. O que o crédito do consórcio imobiliário tem? Correção anual pelo INCC. Então, o teu crédito que você adquiriu nesse momento, a cada 12 meses ele vai ter um reajuste para ter uma valorização e um poder de compra futuro. Automaticamente as tuas parcelas, eles reajustam um percentual. Após contemplação, o reajuste também continua sobre o saldo devedor. Mas qual a flexibilidade que o consórcio traz para o cliente? Você pode ir amortizando, inclusive usar o FGTS. Então, o cliente que adquire o seu primeiro imóvel dentro das regras, através do consórcio dentro das regras do FGTS, a cada período, inclusive após contemplação, ele pode ir amortizando. E não se amortiza de trás para frente, porque o nosso produto não está atrelado aos juros. Uhum. Então, ele amortiza o saldo devedor dele, reduz tempo e vai eliminando aquela dívida. Então, a correção do INCC ou INPC, vinculado a serviços e veículo, antes da contemplação ela é um benefício, porque ela está te dando poder de compra futuro, o teu crédito não está desatualizado, e também é um investimento, porque imagina, o Arthur tem uma correção sobre um capital total. Então, a correção sobre, se a gente for falar de investimentos, você está tendo um crescimento de capital. Após contemplação, você pode administrar isso com amortização, ou mesmo ter a correção do INCC somente sobre o saldo devedor. Sim, uma outra questão que eu gostaria de entender também
que eu já vi como muitas pessoas explicando como estratégia de uso do consórcio, que não é usar a receita normal, é usar como uma alavancagem, é a questão do lance. Então, a pessoa já tem o dinheiro para o que ela precisa, mas ela usa o consórcio, dá o lance, então ela não vai pagar o 100%, e aí vai pagando só o reajuste depois, porque ela já deu o lance. Como é que funciona o lance? De quanto que é o lance? Quando que o lance funciona? Porque, pelo que eu já pesquisei, não é um percentual definido. Tem a ver com o interesse dos outros também em dar um lance, né? Meio que um leilão. Perfeito, perfeito. O lance livre, ele é um leilão. A gente pode comparar realmente ao leilão. O lance livre nada mais é do que você comprar um crédito, X valor lá, vamos lá, crédito de 300 mil. Liz, o que eu quero? Né? Mensalmente você concorre ao sorteio, não fui sorteado, eu quero acelerar. Aí, nesse tempo de aceleração, se o Arthur tem uma economia, né, um planejamento, já fez uma programação financeira, quem é que faz o tempo no consórcio? É o Arthur. Porque você vai ofertar lance. O lance é uma ferramenta que acelera o processo de liberação do consórcio. A partir do momento que a gente entra na categoria de lance livre, Arthur, quem ofertar o maior lance é o ganhador. Tá? Esse lance ele varia de 50% a 60%, 62% do valor do crédito. Ah, Liz, e qual é, por que um lance desse pegar a diferença? Porque a diferença desse dinheiro é caro lá fora. No consórcio ainda é muito mais viável. Então, essa é a questão. Mas, Liz, eu tenho 100% do valor do imóvel. Eu poupo 40% numa aplicação e utilizo 60% para dar lance. Concorda comigo que o rendimento dos 40% que você manteve na aplicação vai te pagar parcela do consórcio? Quer dizer, a partir de agora você tem um bem adquirido com o rendimento de 40% da aplicação. Você fica com dinheiro em caixa, e isso é muito interessante, principalmente para o PJ, Arthur. Porque no consórcio a gente não tem distinção de PF e PJ. É o mesmo produto que a gente pode transitar no CPF ou numa linha empresarial. E qual é o grande ponto positivo na linha empresarial? O empresário ganha prazo, coisas que ele não tem, né? Uma linha de crédito que ele não tem no sistema financeiro. Ah, eu quero construir e ampliar a minha empresa. Ele tem a sede própria, ele deixa alienado e libera crédito ofertando lances. Então, uma das categorias que nós temos, lance livre, quem faz o tempo é o Arthur, e com quem que você concorre? Com uma média de 2% a 3% dos participantes do grupo. Daí nós temos o lance limitado, que é um lance que você compõe parte do crédito e parte do teu dinheiro. Se der um lance de 100 mil, 50 mil desconto do crédito, 50 mil do teu dinheiro. Uma média de 9% dão esses lances. Liz, mas tem aquele lance que eu já ouvi que desconta do próprio crédito, que eu não mexo no meu dinheiro. Esse é o lance fixo, embutido, né? Tem umas nomenclaturas no mercado. Esse é o lance que uma média de 28% do grupo faz. Então, a gente divide o grupo numa pizza, em fatias. Aonde quem toca a banda, vamos dizer assim, né? Quem vai dar é o cliente. Sabe? O quanto o Arthur tem para acelerar esse projeto? Liz, hoje eu não tenho planejado. Arthur, mas não deixe de estar no grupo. Eu tenho em Criciúma clientes que foram contemplados em 4, 5 meses com créditos de $500 mil. Por quê? Consórcio tem que estar dentro. Basta estar dentro, participar e mensalmente se permitir a ser surpreendido por uma contemplação. E no caso de pegar o exemplo que tu deu, eu fiz o lance de 60%, sobrou 40% para eu pagar. Eu já entrei meio que dando lance. Perfeito. 40% eles vão ter redução do valor das parcelas, eu fico com o mesmo número de parcelas, eu fico com uma carência sem pagar as parcelas, eu pago até menos tempo, ou seja, eu termino de pagar antes, eu posso escolher, como é que funciona, como é que fica o saldo depois? Você consegue escolher. No momento em que você oferta o lance, tudo que você ofertou amortiza do teu saldo devedor. Então, eu recalculo parcela sobre o saldo devedor, somente sobre o restante. Esse restante, se é um plano de 200 meses, você pode dizer, Liz, eu quero trazer para 100 meses, porque eu posso, né, aumentar um pouco a minha parcela, como o meu saldo devedor é menor. O consórcio te dá essa flexibilidade. Liz, eu quero manter os 200 meses de uma parcela menor. Também. Então, o cliente pode escolher como é que ele amortiza, se é no prazo
ou se é no saldo devedor o lance dele. Pois é, tu falou 200 parcelas. Qual que é o padrão, digamos assim? Qual que é o normal para consórcio de carro e consórcio de imóvel, por exemplo? Que deve ser diferente, porque os valores são sensivelmente diferentes, né? Exatamente. O consórcio de veículos, nós temos planos de 60 a 100 meses, em créditos de maior valor, frotas, caminhões, maquinários e tudo mais, 100 meses. E no imóvel nós temos de 200 a 220 meses. Até 240 meses, eles variam ali, né? De 200 a 240 meses. 240 dá 20 anos e 60 meses do carro dá 5 anos. Uhum. Certo. Exatamente. A gente está falando de um grupo de pagadores, certo? Um consórcio que eu poderia fazer um paralelo com um condomínio de um prédio, por exemplo. Se um condomínio não paga o condomínio, acaba tendo problemas para o condomínio, que vai ter que puxar do fundo de reserva ou algo do tipo. Se acontece inadimplência num consórcio, isso respinga nos outros consorciados? Sim, isso respinga e isso é uma responsabilidade muito grande da administradora. Por isso que é muito importante realmente o cliente buscar informações, buscar a inadimplência dessa administradora, buscar o fomento de contemplações, tudo isso o Banco Central, né, abertamente traz para nós. Quando na ADMCOM especificamente, nós temos uma retenção acima da média, acima da média nacional. A ABAC, Associação Brasileira de Consórcio, ela traz para nós, assim como ela traz os segmentos, né, de vendas que você pesquisou, ela também traz as administradoras, o percentual de retenção das administradoras, inadimplência. Na ADMCOM, a gente tem uma adimplência acima da média. Nós temos acima de 72% de adimplência. O que isso significa? Um fundo comum mais consistente, que é a reserva do prédio. Sim. Então, entrou parcelas, como nós temos uma adimplência maior, a gente entrega mais prêmios. Nos nossos grupos, normalmente, a gente entrega mais prêmios do que o normal. Quando acontece a inadimplência, a administradora, perante a Lei 11.795, ela tem algumas regrinhas. Esse cliente pode ficar até 3 meses inadimplente. A partir do 3º mês, ele é desistente. E essa cota, ela tem que ser comercializada para quê? Para que esse grupo esteja sempre saudável. Então, o papel da administradora é sempre fomentar a movimentação do grupo dentro de uma comercialização que os clientes não se tornem desistentes e inadimplentes. Tá? Esse é um grande diferencial de administradoras de consórcio, o quanto ela olha para o fundo comum dos grupos. E aí vamos lá para a garantia. Liz, mas ok, caso tenha uma inadimplência muito grande, o que o Banco Central faz hoje? Como ele faz a regulamentação, existe um acerto de contas todo final de mês de grupos de consórcio pelas administradoras. Caso essa administradora não consiga, né, manter ali a administração dos grupos, o Banco Central absorve esses grupos, porque o dinheiro hoje fica no Banco Central e não mais nas administradoras, e ele administra por 3 meses e abre uma licitação. Então, qualquer outra instituição financeira que pratique o consórcio pode assumir um grupo que a administradora não deu conta. Isso, historicamente, Arthur, nos últimos anos não acontece mais, porque a fiscalização do Banco Central realmente é pontual. Desde preenchimento de cadastro, atualização de cadastro, o Banco Central ele fica muito em cima disso. Então, é difícil, porém, a adimplência é muito importante o consorciado buscar essa informação. Uma outra questão, tu já deu uma pincelada sobre isso, a liquidez é um contra do consórcio, né? Porque a gente está falando aqui de coisas de 5 anos, 20 anos e tal. Se eu quiser encerrar o meu investimento, por exemplo, no consórcio, eu parar de participar do grupo do consórcio, que alternativas eu tenho que não seja dar o lance do resto? Eu consigo vender, a administradora compra de volta, eu anulo e divide o que seria minha carta para os outros? Quais são as opções que eu tenho? Existem as regras e a própria lei pratica, né, o que se fazer nessa hora. Então, o cliente tem seus direitos e deveres, assim como a administradora seus direitos e deveres. No momento que ele desiste de uma cota não contemplada, você não perde o teu dinheiro. Ele fica no fundo comum do grupo e a tua cota entra no sorteio de desistente. Então, todos os meses eu tenho o sorteio ativo
o cliente que está pagando pontualmente, e eu tenho o cliente que desistente. Aquela cota, lembra que ela é revendida? Ela é comercializada novamente, até para fomentar? Então, o cliente leva o prêmio, o que está ativo, e o cliente inadimplente, ele pega o percentual de 80% do fundo comum do que ele pagou. Nesse momento, ele tem uma multa, uma perda de 20%, onde 10% fica para o fundo comum do grupo, que é rateado lá no final, na finalização do grupo, e os outros 10% fica na administradora. Então, o cliente, e hoje, uma mudança que a lei trouxe para os consorciados é antigamente tinha que esperar o final do grupo. Hoje não mais. Você continua concorrendo ao sorteio, porém sobre cota desistente. Então, a qualquer momento, a administradora te liga e te disponibiliza o percentual que você tem a resgatar sobre o que você pagou. Certo. Uma outra questão. Antes dessa outra questão, na verdade, ainda sobre os grupos. Qual que é o tamanho dos grupos? E eles são grupos fechados ou são grupos rotativos? Por exemplo, eu comecei agora num grupo do consórcio. Vai ter um grupo que vai começar comigo e vai terminar comigo? Ou é algo que depois de, 60 parcelas eu saí porque acabou os meus 60, mas aí já vai entrar outra pessoa e segue tudo no mesmo grupo? Eles têm um prazo de prazo original do grupo. Então, os grupos de imóvel, 220 meses. Daqui 220 meses, esse grupo finaliza. Tá. Como nós temos um fomento de maior entrega de cartas, normalmente os grupos da Demicon chegam a terminar 4 anos antes, 3, 4 anos antes. Por quê? Porque o fomento de entrega é maior. Tá? Do automóvel, são grupos de menor prazo. Então, conforme vai se entregando, vai se finalizando as entregas, vai finalizando o grupo. O que nós temos hoje dentro da Demicon? Mais de 50 grupos de imóveis e também uma média de 70 grupos de automóvel, que é um produto que fomenta muito mais. Dentro desses grupos, nós temos características de grupos em andamento. Grupos que estão com mais de 100 meses rodado, dificilmente tem vaga. Ele já é um grupo saudável, que está lá no processo de finalização. Mas, por exemplo, em grupos de 220 ou 240 meses, muitas vezes que ele está em 180 meses, o Arthur pode dizer, Liz, eu quero fazer parte desse grupo aqui que já está com 180 meses do que de um grupo de 240. Um grupo que já está, o Arthur que é da lance, muitas vezes você tem recurso para dar lance, é um grupo que te favorece, né, nessa dinâmica de lance. Agora, um grupo novo de 240, 220 meses é muito interessante para investidor. Maior tempo, menor parcela, faz uma administração. E muitas vezes, né, Arthur, você consegue, a família em si consegue conciliar uma parcela de um prazo de 220 meses dentro da sua receita familiar. Paralelo a um aluguel. Porque o consórcio paralelo a um aluguel, ele é um plano de ação. É um plano em ação para quê? Para que eu saia do aluguel dos próximos meses, dos próximos anos, e eu já estou pagando uma carta de consórcio para aquisição de bens. Ou então, Lisandra, eu comprei um financiamento. O consórcio quita financiamento, só que o meu financiamento é 35 anos e não 20 anos de consórcio. Quem tem condições em pagar uma parcela no maior prazo? Porque no consórcio, Arthur, existe a parcela antes da contemplação. Enquanto eu não tenho consórcio, Liz, o que eu tenho de benefício? Pagar parcela reduzida, 70%, 50%. Por que isso? Porque paralelo à minha parcela de financiamento, eu pago um consórcio. Contemplei o consórcio, eu quito o financiamento, trago o bem em garantia para a administradora de consórcio e passo a pagar somente a parcela de consórcio, porém com 10 anos a menos do que o financiamento. Sim. Então ele traz essa dinâmica também. Agora entrando na questão do... Quando eu vejo consórcio, eu comparo muito mais com financiamento, que foi o que tu falou agora, ou seja, como uma dinâmica de compra muito mais barata realmente, pelo ônus de você não ter o imóvel no momento ou o automóvel no momento, do que como um investimento, porque a pergunta que eu fiz quando me ofereceram um consórcio em alguns momentos da minha vida foi: se eu colocar esse mesmo valor mensalmente numa aplicação, ele além da correção tem um juro real, tem uma rentabilidade real. Então isso é um contra a visão de consórcio como um investimento por investimento, digamos assim, como um investimento puramente por construir um patrimônio.
E eu gostaria de ouvir sobre essa questão, que é o que mais me pega nessa parte de consórcio e investimento, não é? Nesse ponto, me parece que não exatamente. Perfeito. Vamos falar de um crédito de R$200 mil hoje. Qual é o investimento mensal de um crédito de R$200 mil hoje? Vamos arredondar aqui, uma parcela de R$700 por mês. Tá? Então, 200 mil, R$700. Se eu pegar R$700 por mês, que vamos dizer que é o investimento mensal que você quer fazer, vezes 12 meses, anualmente você vai render o teu dinheiro, porque você acumulou lá o primeiro ano 8.400. O teu rendimento vai ser sobre 8.400. Ok. Fechou? E você vai continuar as suas aplicações. Lembra que o consórcio tem o rendimento do INCC? Sobre os 200 mil de consórcio, eu tenho uma atualização em janeiro do ano seguinte. Eu paguei 8.400 em parcelas, investi 8.400, só que o meu crédito vai render vezes, vou colocar um 5% aqui, que é o último rendimento do último INCC do ano, que foi mais 5% igual. O meu consórcio, mais 5% igual. Ele vai render R$10 mil. Então, ele rende sobre o capital que você comprou. Em janeiro do ano seguinte, o teu crédito de 200 mil já está em 210 mil. Esse é um dos diferenciais que a gente traz como investimento. Você está acumulando. Liz, mas eu posso sacar esse dinheiro? Não, porque nós estamos falando de investimento. Investimento de alto valor, 1%, 1,2%. Esses investimentos, se eu estiver comparando a esse investimento, eu tenho que fazer um investimento de médio prazo, de 5 até 10 anos, para eu ter uma boa receita. Se eu estou falando em 10 mil no ano, divididos por 12, olha só, eu rendi sobre um capital de 200 mil, R$833 de rendimento só de estar pagando parcelas de consórcio e acumulando sobre o capital. Então, por isso que a gente fala que é um investimento. Sim. Tá? Ele tem uma correção sobre um capital. Então, você está aumentando o bolo. Né? O teu crédito inicialmente é 1, a cada 12 meses ele tem um crescimento juros sobre juros. Vamos imaginar que o Arthur contemplou esse crédito. Nós temos um mercado muito aquecido de cartas contempladas. Uma vez que você contemple um crédito de 200 mil, em média não é o cálculo, certo? A gente vai pegar valor de mercado sobre saldo devedor, mas ok. Nos primeiros 2 anos você contemplou essa carta. Em média, num crédito de 200 mil, vezes 25%, sim, você vai vender essa carta por R$50 mil. Ok, Liz, mas eu paguei 20 meses. Você pagou R$17 mil em parcelas e vai vender no mercado de carta contemplada por R$50 mil essa carta. Aí sim, aonde que você investe R$50 mil? Lá na tua bolsa, nos teus investimentos, que é um bom negócio. É um bom negócio. Mas muitas vezes você se permite, o consórcio ele acelera projetos e operações para você, que se você não tivesse no jogo, né? Eu sempre digo, é um jogo de tabuleiro, onde você tem lances, você tem lance livre, você tem uma ferramenta do embutido, e você está remanejando conforme a tua realidade. E o teu objetivo final é lucrar, ok? A cada contemplação eu vendo e alimento o meu fundo, ou eu formo patrimônio. Eu, Lisandra, gosto de formação de patrimônio. Quando se contempla um consórcio, eu tenho R$200 mil à vista. Para eu negociar uma compra de R$200 mil, eu chego a 20% de desconto. Ou mais, dependendo da oportunidade que eu estou tendo, às vezes até mais. Então, eu consigo adquirir bens e formar patrimônio. Quem é que vai pagar a parcela a partir do momento que eu adquiri esse bem, Arthur, se eu estou alugando ele? O próprio aluguel. Exato, essa é a alavancagem, e aí volta a questão que eu falei de como um investimento imobiliário como uma ferramenta de um imóvel para ativo, né? Porque esse reajuste sobre 200 mil, na verdade, é sobre o que a pessoa já investiu, né? Porque para ela conseguir 200 mil, ela tem que pagar o resto, né? Reajustado junto, né? Exatamente, mas no momento em que acontece a contemplação... Bem diferente, né? Falhou, desculpa, repete. É uma comparação matemática complicada de fazer, porque são dinâmicas bem diferentes, né? Eu tô correndo para um lado num e para o outro lado no outro, né?
Exatamente, é bem isso, é muito de acordo com o objetivo e a tua forma de atuação. Mas o que ela te traz? Ela te traz um leque de opções. Ok, contemplei um crédito dele, tive rendimento, contemplei. Vendo lucro, alugo, formo patrimônio para ter uma aposentadoria imobiliária futura, que é uma forma inteligente, e muito mais, Arthur, aí se estendendo em frentes que a Demicon atua. Pense comprar imóveis em leilão com crédito do consórcio. O quanto isso alavanca negócio. Aí com 200 mil você compra um imóvel de 400, né? Você está comprando imóvel com 50%. Então também são operações que hoje a gente faz, seguramente, inclusive em parcerias de consórcios de leilões, aonde a gente traz uma dinâmica que é um grande diferencial nosso em atuação e liberação de crédito. Lisandra, algo que eu aprendi nesse tempo todo estudando investimento é que não existe nenhum investimento que serve para todo mundo. Tem sempre alguém que não é indicado para algum tipo de investimento. E qualquer um, bolsa de valores, renda fixa, tesouro, atrelado à inflação, atrelado a juros, tudo. Para quem que o consórcio não serviria? Quem que tu acha que assim, é o perfil menos indicado para consórcio? Para o cliente que não tem tempo, Arthur. Não tem tempo. Eu costumo dizer, o consórcio ele tem três para esperar, exatamente. Eu costumo dizer, o consórcio ele tem 3 pilares que ele aporta uma operação de consórcio. Primeiro, tempo. Imprescindível a gente saber qual é o tempo que o cliente tem para aquisição desse bem, para a realização do projeto dele. Segundo, poder de ganho de recurso para pagar parcela e acelerar o processo. E terceiro, alienação de bem. Então, se esse bem está regularizado, muitas vezes eu atendo clientes, né, muito na região do nosso litoral aí, poxa, Lisandra, eu tenho um terreno lá, mas não está ainda regularizado. Ok, é uma trava que nós temos. Você tem um imóvel na cidade que a gente possa aportar como garantia? Tenho. Ok, achamos a solução. Ele tem os outros 2 pilares, ele tem tempo, ele tem o recurso, porém, o imóvel que ele que ele está adquirindo lá não tem a regulamentação, mas ele tem um outro imóvel. Não, Liz, eu não tenho um outro imóvel. Eu não consigo aportar essa alteração se ele não tiver uma garantia. Sim. Essa são os 3 pilares, mas se você me perguntar o que mais agrava, a questão do tempo. Porque a nossa população brasileira, 97% é imediatista. 3% da nossa população brasileira tem educação financeira, tem planejamento financeiro. Né? Esses números eles estão mudando, Arthur. Se a gente estava em 97, talvez a gente, se for atualizar, nós estamos em 96. Mas é muito lento ainda. E hoje a população ela está olhando para o consórcio. Por que os números cresceram? Porque está se valorizando muito mais, né? o dinheiro. As linhas de crédito fora, elas se tornam abusivas e, ao mesmo tempo, burocráticas em relação à comprovação de renda e tudo mais, e o consórcio, ele traz, de fato, comparado à parcela e o que ele precisa comprovar de renda, como a parcela é bem menor, é um acesso que a família brasileira passa a ter. E o próprio empresário, dentro da alavancagem de negócios ou de empresa que ele queira. O que é o produto ou ativo mais diferente que tem em consórcio hoje? Porque a gente fala muito de consórcio para carro e para imóvel, basicamente. Mas eu vi aqui pelos dados da ABAC que tem, por exemplo, para serviços, tem para eletrônicos. Eu já ouvi até consórcio de cirurgia plástica. Quais são os tipos assim, estranhos de consórcio que tem disponível hoje? Eu não te diria estranhos, mas assim, né? Inseminação artificial. Uau! Uau! Não é estranho, mas é uau, né? Impressionante. A gente brinca, né? A gente faz vidas, né? Por quê? Porque a inseminação artificial, quantos você, Arthur, conhece? Puxa, o casal lá já tentou 2... Quanto custa uma inseminação? O casal lá tentou 2 vezes, que foi, né, um planejamento enfim, que a gente sabe todo o esforço que é, e hoje não consegue mais, porque já fizeram 2 tentativas, não tiveram. O consórcio de serviço possibilita intercâmbio, viagens, casamento, tudo que gerar nota fiscal ou prestação de serviço é possível realizar com consórcio de serviço. Tá? E no consórcio de imóvel, o que a gente vem atuando muito? A área do agronegócio, inclusive a gente está na Agroponte aí, né?
com o stand da Demicon muito forte. Por quê? Porque o agronegócio também é uma demanda de terras, alienação e projetos. Encaixa ao consórcio. Então, hoje, a Demicon especificamente está se moldando e se especializando para atender o agronegócio. É uma demanda e uma necessidade de região a nível Brasil, né? Nós temos o próprio Nordeste, que tem estudos de regiões específicas para o agronegócio e incentivo. Então, esse é um outro ponto que o consórcio vem ganhando destaque. E a questão do leilão. Porque adquirir bens, veículo, imóvel, a ABAC traz para nós. Reformar um imóvel, uma casa na praia, a ABAC traz para nós isso. Mas o leilão, o agronegócio e os serviços, nas categorias que a gente citou aqui, viagens e tudo mais, são diferenciais que o consórcio realmente possibilita. Aquilo que a gente fala, né? A democratização. Levar créditos para famílias de forma organizada, planejada, e que cabe realmente no orçamento sem prejudicar. Eu pedi algumas sugestões de pergunta e veio uma muito, muito interessante aqui. Vieram duas, eu vou juntar as duas, na verdade. Primeiro, que o consórcio é sempre para uma carta de crédito, né? Então não tem o carro sendo comprado pelo grupo, depois a pessoa vai lá e pega o carro. Ele vai ter uma carta de crédito para comprar. E aí vem a segunda pergunta, que é: essas cartas de crédito, elas são carimbadas, ou eu posso fazer um de imóvel e ir lá e comprar um carro, por exemplo, com essa carta de crédito? Como é que funciona o uso do crédito da carta de crédito? Perfeito, eles têm segmentos. Então, serviço para nossos fiscais e contratos de serviço, automóvel para aquisição de bens motors, tudo que ronca, desde náuticos, jet ski, implementos agrícolas, frotas, motos, e imóvel, segmento imobiliário. Tá? No momento em que ele contempla um produto de motors, é uma linha de crédito para ele adquirir um bem, seja toda, né, em todas essas categorias que eu coloquei. Ele não está atrelado a uma bandeira ou a FIP de veículo. É um crédito onde ele resolveu comprar um jet ski. Ok, ele tem um crédito. Ele comprou com o motivo de um carro, mas na hora da contemplação ele troca de ideia. Se estiver no segmento motors, ele pode transitar de um modelo para o outro. Mas nunca de uma categoria para outra. Entendi. Então, quando um consórcio de hoje em dia eu acho que nem tem mais o Gol, um consórcio de um Polo, por exemplo, de um Kwid, de um Onix, é mais uma referência de valor do que o carro em si. Não todas as administradoras. Ainda existem as administradoras que atrelam ao modelo. Tá. E o que isso reflete no cliente final, no consorciado? A oscilação de parcela. Então, ok, Arthur comprou o carro do Gol, o consórcio do Gol. Nos próximos 24 meses, o que acontece? O Gol trocou o modelo, atualizou o modelo. A tua carta de crédito, contemplada ou não, ela sofre o reajuste daquele modelo de carro. Tá. Na Demicon, a gente atrela o INPC. A cada 12 anos, corrige o INPC, que o ano passado deu 3%. A cada 12 meses? É que tu falou 12 anos. A cada 12 meses. Desculpa, bem corrigido. A cada 12 meses corrige o INPC. Então, ela não oscila conforme o modelo do carro. Isso é um diferencial importante que o consorciado também tem que se atentar. Maravilha. Lisandra, muito obrigado pela participação e por ter explicado esse mundo dos consórcios para a gente, explicado vantagens e também, inclusive, as desvantagens, né? Sempre bom ter transparência para mostrar que tudo tem um lado negro. Até a lua tem um lado negro. Tem. E assim, Arthur, qual é o lado negro disso? É você não estar ciente do que você pode fazer ou não. Porque as explicações hoje estão aí, a ABAC traz, né, muita informação, então cabe o consorciado buscar informações, sentar, pesquisar. Não adianta querer negociar, a administradora não negocia a taxa de administração, né? A administradora ela tem um percentual. Muito vai do suporte, do acesso que você tem como cliente a essa administradora, para ter lá na liberação também uma conclusão. Porque, como você falou, é o lado negro. É para ser um sonho e não um pesadelo, né? Exatamente. O consórcio é exatamente isso. Assim, eu sou apaixonada, estou nessa empresa há todo esse tempo e eu digo assim, a formação de patrimônio, a aquisição, o planejamento, o consórcio ele nos ensina muito. Então é uma parcela no mês, é um esforço a mais que a gente faz para ter um boleto do bem, né? Um boleto do bem, um retorno, uma organização financeira. Maravilha. Conversei com a Lisandra Casagrande,
ela que é diretora regional da Demicon, explicando para a gente os consórcios, como funciona o consórcio, o que é um consórcio, questão de lance, que é algo que muita gente me pergunta, como é que funcionam os grupos. Então, tudo que eu consegui pensar de dúvidas sobre consórcio, eu perguntei para ela, inclusive apareceu o tal do consórcio de inseminação artificial, que fiquei impressionado aqui. Espero que você tenha gostado da entrevista. Se você está acompanhando pelo rádio, convido você aí para o canal de 60 Minutos no YouTube, que é 60 Minutos 1007. Tem essa e muitas outras entrevistas lá nos 60 Minutos. Se você está acompanhando pelo YouTube, espero que você tenha gostado. Passeie pelo canal de 60 Minutos também, que tem muita coisa muito boa. E com essa entrevista especial de hoje, eu fecho a semana, fecho a sexta-feira de 60 Minutos. Tenham todos uma boa tarde, bom trabalho. Até mais.